Olá, que tal levar seu filho ao teatro neste feriadão? O grupo Porto Cênico de Teatro aqui de Itajaí está com um evento inédito em Santa Catarina, que é o Teatro para Bebês, que começa amanhã, sábado, e vai até o dia 15. É sobre esse assunto que eu vou conversar aqui no estúdio com a Valéria de Oliveira, que é atriz e professora aqui da Univale, e também com a Aline Bart, que é musicista e atriz. Obrigado pela presença de vocês. Valéria, como é que surgiu essa ideia de fazer teatro para um público tão específico, né? Crianças, bebês de 0 a 4 anos. Eu vou te contar mais ou menos a trajetória dessa ideia. Nós, no grupo, nós temos mães, né? Temos eu, que já sou mãe de adultos, e temos uma outra atriz, que é a Caroline Carvalho, que é mãe de gêmeos bebês. Eles têm 4 anos. E nós já temos uma lida de muito tempo com teatro para a infância. E a gente começou a perceber esse universo muito a partir de agora dessa maternidade da Carol, que é uma maternidade recente, e começamos a nos interessar por essas coisas legais que são dessa primeira infância. E no ano passado, e a Carol trouxe isso para o grupo, vamos montar um espetáculo para bebês, vamos montar e tal. Vamos montar. E aí, no ano passado, nós fizemos uma primeira oficina com a Sandra Vargas, que é do Grupo Sobrevento de São Paulo, que estará na mostra com um espetáculo. E quando nós fizemos a oficina com a Sandra Vargas, a gente descobriu um outro mundo. E foi muito importante e muito interessante, porque deu um start. Não, a gente quer fazer isso é muito legal. Ok, vamos fazer. E aí nós fechamos com a Sandra Vargas para ela dirigir o nosso novo espetáculo, que termina, a gente deve estrear em final do ano que vem. E aí, em alguns combinados que nós temos, porque são praticamente 2 anos de trabalho, com pesquisas, com oficina, com residências, etc., já acontece um festival de bebês em São Paulo, que é o Sobrevento que produz. E aí a Sandra nos instigou e disse, que tal vocês fazerem um evento e tal, E aí a gente disse, ok, vamos fazer. E agora, em agosto, nós estivemos em Brasília, numa residência com o grupo La Casa Incierta, que é da Espanha, e com o maestro Paulo Lameiro, que é do Conservatório de Música para Bebês em Lisboa, Portugal. Que bacana, é interessante. E aí a gente ficou 10 dias lá em Brasília, imersas nessas residências, e isso também transformou o nosso universo, porque daí, principalmente do contato com o Paulo Lameiro, que é da área de música, depois a Aline vai falar sobre isso com mais propriedade, e a gente se encantou e descobriu, inclusive, outras coisas que, assim, não era muito isso que a gente estava pensando. Bebê é uma outra coisa, um outro universo, por conta da escuta, por conta de como vai construindo a percepção do mundo e tal, né? Então, foram essa série de coisas, assim, esse desejo da montagem de bebês, que parte de uma das atrizes, porque nós temos uma condição no nosso grupo também, que é... O grupo ele tem que ser um lugar de nós desenvolvermos os nossos desejos pessoais, né? Então, esse era um desejo da Carol. Então, a gente abarcou esse desejo da Carol. Né? Vamos fazer isso, né? Porque um grupo deve servir para isso, principalmente quando é um grupo que quer desenvolver linguagem, né? Porque não é uma coisa assim... quando as pessoas dizem, vocês fazem teatro infantil, vocês fazem teatro... Não, nós não fazemos teatro infantil. Inclusive porque nós somos todas atrizes adultas. Né? Então, nós fazemos teatro para a infância, que é um outro conceito. Uma outra linguagem. Na verdade, é um outro conceito que constrói uma outra linguagem. Né? O que eu quero dizer com isso? Que quando tu faz um teatro que não é para criança, porque, em geral, o teatro para criança ele tenta se infantilizar. Sabe aquela coisa assim, os atores com aquelas roupas coloridas, em geral, as cores primárias, com Maria Chiquinha, com um monte de maquiagem, O tom de voz. Né, sabe? Então, a gente não é isso. O conceito de teatro para a infância, ele vai ser um espetáculo que pode ser assistido por qualquer pessoa, porque eu tenho que tocar, por meio daquela linguagem construída, aquela criança que está ali na minha frente, e eu tenho que tocar a tua infância, a tua que és um adulto.
Então, essa é a diferença de fazer um teatro para a infância e não fazer um teatro infantil ou um teatro para criança. Então, isso é o que nos diferencia em termos de conceito, né? E é bem mais difícil porque realmente, como você falou, né, a criança está construindo a percepção ainda. Imagina uma criança de colo de 6 meses numa plateia, né? Claro, é uma outra poética, Uhum. é uma outra poética, né? Uma outra forma de chegar nessa criança. E lógico que no meio do processo, porque não é assim, as famílias vão lá deixar os bebês para o espetáculo, né? O espetáculo, os pais têm que ir, né? Porque eles são eles que precisam segurar os bebês, participar daquilo, porque na verdade a sensibilização é para todas as pessoas, porque são esses adultos também que estão dando conta dessa primeira infância, que também estão cuidando. Estão conduzindo, né? E que precisam também se sensibilizar frente a isso, né? E como é que vocês já tiveram uma experiência assim, de apresentar para bebês? Como é que foi essa experiência? Na residência que a gente teve, né, nós realizamos apresentações dentro de experimentações que a gente fez na oficina de música para bebês. Mas a gente vem nesse caminho de oficinas, de pesquisa, né, porque o nosso espetáculo nós vamos estrear ano que vem. Então, nesse momento, o fato da gente realizar a mostra, trazer o sobrevento, a Sandra Vargas vai estar com uma oficina aqui, que nós vamos também, nós abrimos ao público, mas nós também vamos fazer essa oficina. Então, a gente até se apresentou para esse público de bebês, mas foi uma coisa assim, bem iniciante, foi dentro da experimentação da oficina. Né? E como é que é o comportamento deles, assim? Dá para prender a atenção dessas crianças? Sim, basicamente o bebê ele vai se interessar pelo som e pelo movimento. Mais tarde a criança vai mudando o seu foco de interesse, né? Então a gente tem a primeira, a segunda e a terceira infância. Quando a gente fala em criança, a gente acha que é só a criança. Mas não, dentro da primeira infância, que é de 0 a 4 anos, muita coisa acontece. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Então, é muita coisa. São percepções diferentes na realidade, sim, né? É porque quando tu constrói por exemplo, um espetáculo para bebês, o que ele já difere de um teatro para a infância, esse que a gente já faz e que a gente tem domínio. Que a gente já tem o domínio do movimento, que a gente já tem o domínio da palavra, de como construir essa palavra para essa infância. A gente já sabe fazer isso porque nós temos técnicas, fazemos isso há muito tempo. Então, esse processo do teatro para bebês, para nós estamos no meio do caminho, nós estamos na pesquisa ainda, né? Em termos de criação de espetáculo, né? E o que a gente está tentando entender é justamente como construir esse lugar para essa primeira infância, que é do ponto de vista da sonoridade, do movimento. Porque, por exemplo, uma das coisas que o maestro Paulo Lameiro falava muito lá na nossa residência é que a palavra não chega ainda dessa maneira para a criança. Então, a importância dele conhecer e saber timbres, como ele reconhece os sons, como ele vai construindo os sons. Então, tudo isso são coisas que tu tens que estar tens que ter essa percepção para construir o espetáculo. Entretanto, no caso do grupo Sobrevento, lá de São Paulo, eles já têm uma trajetória com espetáculos para bebês. É por isso que nós estamos nos linkando a eles, né? Então, eles vêm com um espetáculo que chama Bailarina, que já é um espetáculo que eles fazem há algum tempo, e nesse espetáculo entra um bebê e um acompanhante, que pode ser o bebê e a sua avó, o bebê e a sua mãe, o bebê e seu pai. Então, um espetáculo que interage, né? Com o público. Não é que ele interage. As crianças os bebês vão assistir uma linguagem que foi preparada para elas. Entendi. Então, assim, tu não vais encontrar como elemento principal do espetáculo a palavra, como é o que tu encontra em geral em qualquer tipo de espetáculo. Sim. Né? E também não vai ser só a imagem. Então, é muito construído no campo das sonoridades e
do movimento. Esses são os elementos principais da constituição desses trabalhos, né? E, dá para não se consegue desassociar, por exemplo, a música desses espetáculos? Como é que a música entra nisso? Bem, a música entra, no que a gente vem pesquisando, a música, e não só a música, quando a gente pensa em instrumentos musicais. Quando eu estou falando com você, eu estou usando um tom, eu estou usando um tipo de fala. O bebê, ele percebe, porque os bebês, eles nascem com 100% da sua audição. Então, inclusive, nós adultos, nós já tivemos perda de audição, coisa que as crianças, elas percebem, elas ouvem tudo com melhor qualidade do que a gente. Então, quando a gente fala em sonoridades, a gente está falando de que qualquer objeto, ele faz som. E aí eu tenho que ter esse cuidado do que se vai ouvir nesse espetáculo. Porque esse nosso público, ele é altamente sensível. Então ele vai ouvir tudo que a gente fizer. E qualificado, né? Ele é um público muito qualificado, o bebê, em termos de audição. E também, que eu acho que esse é um dos desafios, que é como nós adultos, que já tivemos essa perda auditiva, né? Como nós elaboramos algo, em termos de linguagem, para um bebê que tem esse 100% de auditivo, né? Esse é um desafio e é um dos aprendizados que a gente está construindo ao longo dessa caminhada também. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar aí com a Aline e com a Valéria a respeito desse projeto inédito aqui em Santa Catarina, que é o Teatro para Bebês. O Painel Univale volta em instantes. Olá, estamos no segundo bloco do Painel Univale. As nossas convidadas hoje são a Valéria de Oliveira, que é atriz e professora da Univale, e a Aline Bart, que é musicista e atriz. Elas são do Porto Cênico, aí, que está desenvolvendo um projeto inédito em Santa Catarina, que é o Teatro para Bebês, que começa amanhã a mostra aqui na Casa da Cultura e vai até o dia 15. Portanto, um bom programa aí para o feriadão aí do Dia das Crianças. Valéria, você estava falando no intervalo, né, a respeito desse investimento na questão da criança na introdução à cultura, né? E você falou do Conservatório aí de Música de Lisboa, na qual vocês fizeram um curso em Brasília com o maestro do conservatório. Como é que é esse conservatório e de que forma ele vai construindo essa criança no meio cultural também? Assim, ó, a experiência que eles têm lá com o maestro Paulo Lameiro é assim, as mães vão grávidas para o conservatório, né? E aí é um período desde a gravidez aos 6 anos de idade. Então, eles passam por várias etapas e sempre uma pessoa da família ou 2 pessoas da família fazem todo esse processo junto. Então, ou é a criança e a mãe, ou é a criança e o pai, a criança e o avô. E é daí, então, do processo de gravidez aos 6 anos de idade, né? Isso modifica totalmente a sensibilização. Primeiro porque potencializou a sensibilização natural. Porque o que acontece no processo de culturação e de educação? A gente vai tendo a perda dessa sensibilidade, porque a gente vai colocando os conhecimentos em gavetas, a gente vai sempre exigindo de uma outra maneira, parece que desde pequeno tu vai inserindo nos conceitos de mercado, tem que fazer isso, agora aula disso, agora aula daquilo, agora pátio, agora, né? Essa é uma estrutura de educação que nós temos, né? E muito pouca inserção artística nos projetos educacionais, ao menos em boa parte do Brasil, né? Então, quando desde a tenridade tu aproxima da arte, significa que tu estás potencializando aquela sensibilidade, que tu tá construindo, mas tu tá desenvolvendo algo que já está ali.
Tu não estás fazendo o achatamento daquilo ou tirando aquilo da criança, né? Ou do bebê. Pelo contrário, tu estás potencializando. E essa é a importância da presença da arte no contexto formativo. E não a arte só no sentido assim, porque vou levar na galeria, vou levar no museu, vou levar... Não, de participar, de construir, E não só de construir, né? De observar esses dois lugares. Eu que posso fazer e eu que posso desfrutar. Porque, assim, tu és um jornalista. Essa é a profissão que tu fez a escolha. Agora, tu és um jornalista que vai ao teatro, que vai ouvir música, que vai assistir arte, que vai discutir, que vai fazer confrarias acerca disso, né? Porque não é uma questão de agora todo mundo tem que virar artista, porque tem que estar... Mas, assim, por meio da arte, tu pode transformar um melhor jornalista, um melhor médico, um melhor farmacêutico, uma melhor dona de casa, uma melhor professora, um melhor tudo, né? E nós estamos vivendo uma era da humanização das profissões, né? Principalmente na medicina, por exemplo. E quem, assim... É integrado à arte, tem mais essa sensibilidade de praticar isso na profissão também, né? Isso que é interessante. E sendo formado dessa forma, educado dessa forma, que é interessante, né? E sobretudo porque, eu estava pensando esses dias, assim, sobretudo porque a vida real, ela é construída de secretos, né? De segredos. Nós vivemos os segredos. E eu tenho a impressão que a arte... ela mostra os segredos, né? Ela mostra como linguagem. E isso é uma diferença, né? Você que é musicista, né? E muita gente... E você dá aula no curso de música, né? Eu dou a disciplina de linguagem corporal no curso de música. Então, e você percebe que no curso de música da Univale tem muitos profissionais que já se firmaram no mercado, assim como médicos, né? E outros profissionais, e vieram aí para o curso de música para realmente... às vezes era um desejo oculto e às vezes realmente para aplicar na profissão também, né? Isso que é interessante, né? Por isso que a arte também ocorre. Por isso que a arte é interessante nesse aspecto, né? Agora, essa mostra, o que vai ter nessa mostra? Tem aí uma programação, né? Também está lá no Facebook Porto Cênico 1, onde a pessoa vai ter acesso às informações e à programação. Como é que está sendo feita essa mostra? Quem vem, quais são as peças, como é que está sendo tudo isso? Então, nós temos a participação do Eranos, que é um grupo de teatro aqui de Itajaí, que também está fazendo trabalho para essa primeira infância, com o espetáculo Mergulho. Nós temos o nosso grupo com um espetáculo que é para a infância maior, que é o espetáculo Bolsa Amarela, que já acontece no sábado e no domingo, que agora a gente está fazendo uma reestreia do trabalho com a atriz Ana Paula Belling e com a Aline Bart. Temos o grupo Sobrevento, que é o pilar mais importante de todo esse projeto, justamente por tudo isso que eu disse anteriormente, porque a pesquisa e a descoberta um pouco o que aconteceu com eles, e é a Sandra Vargas, que vai desse grupo, que é atriz e diretora que vai dirigir o nosso espetáculo que estrearemos ano que vem. Eles vêm com o espetáculo A Bailarina. A Sandra Vargas também vai ministrar uma oficina, que inclusive quero já comunicar a todos que essa oficina está com as vagas preenchidas. Vagas encerradas, não tem mais. Tem uma lista de espera já de umas 25 pessoas e não sei se alguém vai abrir mão dessa vaga, né? Então, teremos essa oficina. Teremos também uma mesa redonda, uma mesa de debate, que vai relatar a nossa experiência da residência que tivemos em agosto em Brasília, com La Casa Incierta e com o maestro Paulo Lameiro. E é isso, né, a programação. Os espetáculos, então, repetindo, são o espetáculo Mergulho, do Grupo Eranos, o espetáculo A Bailarina, do Grupo Sobrevento de São Paulo, o espetáculo A Bolsa Amarela, do Grupo Porto Cênico, nós,
a oficina com a Sandra Vargas e a mesa redonda. E tudo acontece na Casa da Cultura? Tudo na Casa da Cultura. Existe Menos o espetáculo A Bailarina, que é o único que vai acontecer no Teatro Municipal. No Teatro Municipal. E para esse, qual o valor do ingresso dessa mostra? Ai, olha que legal, gente. É gratuito. É de graça. Tudo gratuito. Então, é um programa assim... Imperdível. Um presente para o Dia das Crianças mesmo, né? Os pais que querem já inserir a criança, né? Uma coisa importante que eu penso que é importante salientar pela quantidade e pelo teor dos e-mails que nós estamos recebendo, é que, por exemplo, assim, às vezes a gente recebe um e-mail assim, eu tenho um bebê de 8 anos e quero inscrevê-lo no espetáculo A Bailarina. Não é inscrição, você tem que ir até o teatro, retirar seu ingresso e ir ao teatro com o seu bebê. Não, você não vai deixar o bebê no teatro com a gente. Isso é muito importante de frisar. E no caso desse espetáculo, A Bailarina, são 35 bebês com um adulto. Então, são essas 70 pessoas que vão estar no palco, né, assistindo com essa proximidade necessária o espetáculo. Por exemplo, se o bebê vai com o pai e a mãe, o outro adulto vai assistir da plateia do Teatro Municipal. A pessoa não vai deixar de assistir, mas para a qualidade do espetáculo, são esses 35 bebês com esses 35 acompanhantes. Os bebês que vão estar na plateia, isso depois, eles vão ser recrutados, que vão assistir. É isso? Não, o espetáculo é para eles, né? O espetáculo é para eles. Então, o que acontece? O espetáculo A Bailarina, ele acontece no palco do Teatro Municipal. No palco estarão um bebê e um acompanhante. Aí, por exemplo, supomos que você vai com o seu bebê e a sua esposa. Então, vocês vão ter que optar quem vai ficar no palco. O bebê vai ficar no palco com quem? Com você? Então, você sobe com o seu bebê e senta lá no palco. A mamãe vai sentar aqui na plateia. Ou se a escolha for da mãe ir para a plateia, o pai vai sentar aqui. Que bacana, isso é interessante. Porque essa é uma das técnicas já para o teatro de bebê. O bebê precisa estar próximo do que está acontecendo. Para ele não dá para ficar aqui na plateia nessa situação de linguagem italiana. O espetáculo acontece aqui e a plateia está aqui. Não, ele está... Isso não significa que tem um chamamento assim para... Como chama? Para participação, porque as pessoas também confundem um pouco isso, né, de interação. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas aquele espetáculo lá interagia. Eu tenho dúvidas sobre essa coisa muito da interação, porque eu gosto da fruição. É igual quando você vai numa galeria, né? Eu fui agora, só fazer um parênteses, eu fui na exposição do Juan Miró agora em Florianópolis, e tinha gente falando, e um monte de gente falando, e o rapaz que fazia a monitoria, e não me sobrava espaço para eu interagir com a obra, que era de observar, de ver como aquelas cores, como aquele movimento, como aquilo entrava em mim. Porque eu estava muito distraída com o tanto de barulho. A mesma coisa ocorre no teatro. Quando eu vejo alguns espetáculos, quando diz assim... então pegou a bolsa que era, aí mostra a bolsa amarela. Amarela! Aí a criança lá da plateia, amarela! Sabe? Isso não é interação, isso não é interagir. Isso é tu subestimares a inteligência da criança. Como se ela já não viu a coisa, já não viu a cor, e ainda eu tenho que gritar por ela para que ela grite me dizendo qual é a cor. Isso não é interagir. Claro. E pelo contrário, tu interferiu no processo de fruição daí, né? Tu quebrou o processo. Tá certo, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui. Sucesso aí no evento. Então tá lá, Porto Cênico 1, começa no sábado, às que horas? Às 17 horas, o primeiro espetáculo, domingo às 17. Depois todos os outros horários estão aí, vocês podem entrar na nossa fanpage, pode entrar em contato com a nossa assessora de comunicação, a nossa incrível Caroline Gonçalves, ela vai sempre responder a tudo, enfatizar que as oficinas já encerraram as inscrições e que vocês precisam correr para pegar os seus ingressos, porque o público, como é para bebês, para primeira infância, todos os espetáculos têm número reduzido de
de pessoas que podem assistir, né? Tá. A gente ressalta que os ingressos eles serão distribuídos a partir de 1 hora antes do espetáculo. No sábado já. Isso. A partir das 16 horas, ali na Casa da Cultura, nós já estaremos distribuindo os ingressos para o Bolsa Amarela, que acontece às 17. E esse mecanismo nós vamos usar em todos os espetáculos. Outra coisa, assim, só para fechar, a gente pede que os pais e os adultos se atentem para as faixas etárias dos espetáculos. São diferentes faixas etárias, esses espetáculos eles foram feitos para essas faixas etárias, então é importante para a fruição e para a qualidade que essas crianças assistam ao espetáculo adequado. Tá certo, gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigada. Parabéns aí pela iniciativa aqui Obrigada. em Santa Catarina. Muito obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana e um ótimo feriado também. A gente volta na semana que vem. Até lá.